Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Roda do Dharma. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, me avisem aí nos comentários, tá? Então, a gente vai dar sequência à semana especial do Sagadawa, contemplando alguns trechos da vida e dos ensinamentos deixados pelo Buda Sakyamuni, tá? Então, vamos partir direto para o texto. Então, certa noite, o Buda instruiu seus alunos até as primeiras horas da manhã. A voz do Buda ressoava no céu límpido e, ao ouvirem a voz do Buda, os bodhisattvas das 4 direções se reuniram. Nessa ocasião, desse o seguinte diálogo. Manjushri disse, Manjushri era um dos alunos do Buda, tá? Então, Manjushri disse, se a mente, que é a base das ações, é única, por que existem tantos resultados variados? Alguns nascem em lugares favoráveis, outros nascem em lugares desfavoráveis. Alguns são belos, ao passo de que outros são feios. Olhando-se para os sofrimentos e as alegrias, existem de todos os tipos. Por que de uma única mente surgem tantos resultados variados? Em resposta à pergunta, o Bodhisattva Alokamako instruiu. No que se refere a tudo que existe, não há uma natureza determinada. Assim, as coisas existentes não conhecem umas às outras, mas não podemos dizer que não há conexão entre elas. Observem o fluxo rápido da água corrente, que segue sem fim. A água que corre na parte mais baixa do rio e a água que corre na parte superior do rio constituem 2 rios diferentes. Igualmente, a chama flamejante segue queimando infinitamente, mas a chama que queimou um instante atrás e a chama atual são chamas separadas. Nossos 5 sentidos e mentes trabalham da mesma forma. Através de cada um desses sentidos, todos os tipos de sofrimentos são criados, mas na verdade, cada um desses sofrimentos é produzido de forma completamente desconhecida para outros. Assim, a natureza básica das coisas não causa qualquer sofrimento por si mesma, mas cada ação resulta em sofrimento. O Bodhisattva Manjushri colocou, então, a seguinte questão. Sabemos que os seres são combinações dos 4 grandes elementos, e por natureza são caracterizados pela sua insubstancialidade. Por que então eles são resultantes do sofrimento, do prazer, do bem e do mal? Não é verdade que, ao considerar a natureza básica de todos os dharmas, não deveria haver nunca nenhum bem, nenhum mal, um puro ou impuro? O Bodhisattva Ratnamuka deu a seguinte resposta. Todos os efeitos surgem das próprias ações. Nenhum outro agente causa o seu acontecimento. Isso é similar ao caso em que um espelho claro reflete a forma de alguém que esteja diante dele. Não há objeto no espelho, ou do outro lado do espelho, que cause esse acontecimento. A natureza e o efeito das forças kármicas são parecidas com isso. Por exemplo, o solo e a semente semeada são originalmente separados, mas, pelas ações da natureza, eles se aproximam. Uma pessoa sofrendo em agonia não sofre porque algo inflige o sofrimento. Esse é o resultado de sua própria ação mental. O Bodhisattva Manjushri então levantou uma outra questão. Todos sabemos que o Buda se iluminou com um único Dharma. Então, qual a razão que faz com que o Dharma exposto por ele seja ilimitado, que sua voz ressoe pelos mundos imagináveis e que seu ensinamento desperte incontáveis seres? A essa pergunta respondeu o Bodhisattva Gunamaka, da seguinte forma. Ele é similar à natureza básica do fogo, que é um e ainda assim queima todos os tipos de coisas. As águas do grande oceano, que não tem sabor alterado, mesmo que em centenas de milhares de rios desaguem nele. E a grande terra, que também é uma, mas é capaz de fazer crescer todos os tipos de mudas. Manjushri levantou ainda outra questão. Nós ouvimos que, assim que uma pessoa recebe as instruções do Buda, todas as suas ansiedades deveriam ser erradicadas. Por que então que, apesar de alguém ouvir o Dharma correto, essa pessoa não é capaz de eliminar imediatamente todos os sofrimentos e ansiedades? O Bodhisattva Dharmamukha respondeu.
O que você está escrevendo é uma pessoa que ouve bem, mas que ela não pratica. Então não é possível entender e aceitar o Buda Dharma apenas ouvindo. Tal pessoa é como alguém que flutua na superfície da água e torna-se desnecessariamente medroso do afogamento e morre de sede e desidratação. Para aceitar totalmente o Dharma, deve-se seguir realmente o caminho conforme instruído. Além do mais, existem aqueles que morrem de fome e se recusam a comer. Apesar de receberem a oferta de comida abundante, existe um médico habilidoso, que é bem versado na medicina, mas que não é capaz de curar a si mesmo. Existe a pessoa pobre, que dia após dia conta os tesouros que pertencem aos outros, mas que não possui um único centavo. Existe também a pessoa surda, que executa belas músicas e leva alegria aos outros, mas que não pode ouvir uma única nota. E ainda assim, existe a pessoa que ensina o verdadeiro Dharma a muitos, que vêm ouvi-la, mas que no mais íntimo do seu ser não possuem uma verdadeira virtude. As pessoas que apenas ouvem são exatamente assim. Então, o Bodhisattva Manjushri disse: entre as muitas gemas, joias do Buda, a sabedoria é de maior valor. Apesar disso, o Buda, em suas instruções, louva fortemente as virtudes da prática da caridade, a observância dos preceitos, a paciência, a diligência e a concentração mental, assim também como a compaixão, a ação jubilosa e a alegria em repartir, compartilhar, oferecer aos outros. Ao vincular-se apenas a um deles, não seria possível atingir a liberação do apego com a própria identidade? O Bodhisattva Bodhimukha respondeu assim: nenhum dos Budas dos três mundos alcançou a iluminação vinculando-se apenas a um Dharma. Na verdade, o Buda está totalmente ciente de que os seres diferem em suas capacidades. Ele ensina o Dharma de acordo com a natureza básica deles. Aqueles que não compartilham suas coisas uns com os outros, o Buda recomenda atos de caridade. Aqueles que não praticam os preceitos, o Buda observa a observância dos mesmos preceitos. Aqueles que ficam facilmente irritados, a paciência é ensinada. Aqueles que oscilam em suas ações, o Buda recomenda a perseverança. Aqueles cujas mentes tendem a vaguear, o Buda entende a concentração. E aqueles presos da ignorância, o Buda enfatiza a sabedoria. Aos insensíveis, o Buda ensina a compaixão. Aqueles cuja intenção é prejudicar, o Buda ensina com grande compaixão. Aqueles em agonia, o Buda consegue bem-estar e felicidade. Aqueles que possuem fortes sentimentos de ódio e desejo, o Buda recomenda as virtudes de equanimidade e de fraternidade. E apenas através do emprego de tais meios que aqueles que aspiram pela primeira vez poderão gradualmente compreender a verdade por trás de todos os dharmas. Citando uma analogia, assim como fortalecemos a fundação ao construir uma casa, os atos de caridade e a observância dos preceitos são as fundações da prática de um Bodhisattva. Igualmente, assim como um castelo fortificado resiste aos ataques dos inimigos, a paciência e a diligência protegerão o Bodhisattva. Assim como um rei poderoso governa seu país com autoridade e virtude, a concentração mental e a sabedoria são os meios que permitem a um Bodhisattva alcançar a paz mental. E também, assim como um monarca universal desfruta de todos os prazeres desse mundo, as virtudes da prática da compaixão e da generosidade desinteressada trazem prazer ao Bodhisattva. Manjushri colocou mais uma questão. Uma vez que todos os Budas cruzaram o oceano do Sansara a bordo de um veículo único, por que os sermões e outros meios de instruções diferem em cada país? Significaria isto que, a não ser que sejam adquiridos todos esses meios de instruções, é impossível alcançar a iluminação? Então, diante dessa questão, o Bodhisattva Bhadramukha respondeu: o Dharma do universo é eterno. O Dharma mais elevado é o Dharma único. Aqueles que estão livres de todas as obstruções podem ser liberados da transmigração por meio desse único Dharma. O corpo de todos os Budas é o Dharmakaya único, uma mente e uma sabedoria. Todas as terras búdicas são igualmente adornadas, mas, como todas as pessoas têm karmas diferentes, elas não veem a mesma coisa quando olham para elas. Assim, o Buda, a doutrina do Buda, as terras do Buda e os discursos do Buda não podem ser observados sobre a verdadeira luz pelas pessoas comuns.
Apenas aqueles que possuem mentes puras e que alcançaram suas aspirações podem enxergar a verdadeira realidade última. As pessoas abriram o claro olho da sabedoria, de acordo com a aspiração da pessoa, suas ações e o resultado das ações. O Buda possibilita que ela enxergue a própria verdade. Isso é possível porque o poder do Buda é totalmente livre de todas as restrições. Na terra do Buda, ninguém parece diferente uns dos outros. Não há ninguém que guarde ódio ou desejo. Se alguma diferença surge para uma pessoa, então esse é o resultado de sua ação. O Bodhisattva Bodhimukha então perguntou: o que deve fazer o Bodhisattva para realizar a ação pura no que diz respeito ao corpo, fala e à mente? Para adquirir sabedoria superior, para servir como um porto para as pessoas que necessitam e para se tornar uma causa para a salvação dos outros, para se tornar uma ilha de refúgio, para se tornar um professor ou um guia para os homens. O Bodhisattva Manjushri assim respondeu: quando o Bodhisattva serve seus pais, ele espera garantir a paz, com Z, por um longo tempo, ao fazer que tudo o que estiver ao seu poder e ao seu alcance para protegê-los e para prover suas necessidades. Quando o Bodhisattva está com sua esposa e seus filhos, ele espera liberá-los dos grilhões do amor e da escravidão da vida familiar. Ao ouvir uma apresentação de música, ele espera desfrutar o bem-estar do Dharma. Quando ele se encontra no isolamento de seu quarto, ele entra no reino dos sábios e espera ser liberado para sempre de quaisquer impurezas. Quando pratica caridade, ele deseja oferecer tudo e ser liberado do apego às coisas. Quando se encontra reunido com seus pares, ele espera que seja uma reunião de Budas. E quando se depara com aquilo que é infortúnio, ele deseja desfrutar paz mental, não sendo perturbado por coisa alguma. Quando ele busca refúgio no Buda, ele espera estimular a aspiração pela iluminação, ao experimentar o grande caminho com todos os seres. Quando ele busca refúgio no Dharma, ele aspira a adquirir sabedoria profunda como o oceano, ao imergir nos sutras e ensinamentos, com todos os seres. E quando busca refúgio na Sangha, junto com todos os seres, ele aspira a liberar-se de todas as obstruções ao reunir e orientar todos os seres sencientes. E também, ao vestir suas roupas, ele não esquece de olhar as raízes positivas e aprofunda a autorreflexão sobre o impacto daquelas roupas. Ao excretar seus restos, ele espera liberar-se da cobiça, da raiva e da ignorância. Quando olha para um caminho que leva a um lugar superior, ele aspira a liberar-se da escravidão dos reinos, buscando um caminho para o reino mais elevado. Quando ele olha para um caminho que leva a um lugar inferior, ele aspira a penetrar profundamente no reino da doutrina do Buda, tornando-se dócil e humilde. Sempre que vê uma ponte, ele aspira a construir uma ponte com o ensinamento do Buda e sempre ajudar as pessoas a alcançarem a outra margem. Quando, ao ver uma pessoa em profunda ansiedade e pesar, ele se lembra de buscar a liberação do apego e a coisas que estão constantemente mudando e entrando em declínio. Ao ver pessoas se entregando aos prazeres do corpo, ele deveria alcançar o bem-estar mais elevado e a liberação dos males do corpo. Ao ver pessoas com boa saúde, ele deveria realizar o Dharmakaya diamantino, livre para sempre da velhice e do enfraquecimento. Ao ver uma pessoa abatida pela doença, ele deveria compreender a natureza temporária da existência humana e esperar liberar-se de todos os tipos de sofrimento. Ainda, ao ver um monge que renunciou a todos os tipos de laços mundanos, ele deveria aquietar e controlar sua mente. Ao ver pessoas engajadas em discussões, ele deveria empregar suas habilidades de persuasão superiores e fazer as pessoas observarem suas próprias crenças. Ao observar um monarca, ele deveria aspirar a tornar-se um regente no Dharma. E ao girar a roda do Dharma sem obstruções, ao compartilhar de uma refeição deliciosa, ele deveria exercitar a temperança, limitando seus desejos e não se apegando às paixões. Ao receber comida aversiva, ele deveria colocar de lado o seu apego e ingeri-la. Nos momentos de extremo calor, ele deveria se afastar do calor, das paixões, de seus próprios desejos e deveria procurar alcançar a concentração fresca e plácida. Quando em temperaturas muito frias, ele deveria ter a esperança de alcançar a fresca
quietude da liberação. Ao ler um sutra, que é uma escritura com a passagem da vida do Buda, né? Ele deveria aderir completamente ao Dharma. Ao observar o Buda, tendo adquirido os olhos da verdade, ele deveria desejar ver aquilo que é superior a tudo que existe. Ao se recolher à noite, tendo subjugado as atividades de corpo falimento, ele deveria purificar sua mente e aspirar a liberar-se das impurezas. Ao despertar da manhã, ele deveria aspirar a tornar-se ciente de todas as coisas ou realizar a mais verdadeira das verdades. Essas são as formas pelas quais o Bodhisattva controla suas ações de corpo, fala e mente. E essa é a forma pela qual todas as virtudes serão alcançadas. Isso é bonito, né? Porque ele está falando isso aqui, e ele está falando isso aqui para praticantes leigos, né? Ele está falando para bodhisattvas. O que são os bodhisattvas? As pessoas que estão no meio do mundo. Em nenhum momento ele diz, rejeite isso, rejeite aquilo. Ele está o tempo todo reforçando como utilizar aquela própria aparência como um caminho de avanço. Então, o Bodhisattva Manjushri pediu por um esclarecimento sobre a virtude da aspiração pela iluminação. E o que aconteceu? Eu discorri sobre as ações puras de um Bodhisattva. Mas qual é a grande virtude de tais ações e quais são as suas implicações? O Bodhisattva Brahmakuka respondeu assim: um Bodhisattva, enquanto nos reinos sansáricos, aspira a seguir o caminho, e as virtudes de cada pensamento são verdadeiramente vastas e ilimitadas. A natureza búdica é a causa, os ensinamentos são a condição. A natureza búdica é a causa e os ensinamentos são as condições. É apenas através dessas causas e condições que a profunda confiança no Buda surgirá. Não buscar o prazer, ou tesouros, ou fama, ou meios fáceis, mas sim aliviar as pessoas de seu sofrimento. Essa deve ser a sua aspiração. É apenas através dessa confiança na doutrina do Buda, nos meios de um Bodhisattva, que um Bodhisattva poderá dar origem ao pensamento da iluminação. A fé é realmente a base do caminho, que é a mãe de todas as virtudes. Na continuidade das ações positivas e na erradicação de todas as dúvidas, torna-se-á possível realizar o caminho mais elevado. A fé afasta a impureza. Ao esclarecer a mente, ela erradica a arrogância e se torna fonte de respeito pelos outros. A fé é guardada no cofre do Dharma, que é o primeiro de todos os tesouros. Então ela se torna a mão pura que recebe os méritos. A fé é oferecer a todos sem limitações, e o bem-estar da fé permite que se ingresse no reino da doutrina do Buda. A fé fortalece as virtudes da sabedoria e permite que o estado búdico seja realizado infalivelmente. A fé torna manifesta todas as ações da doutrina do Buda. Sua força é firme e nunca quebrada. Ela também elimina todas as causas de ansiedade e leva as pessoas a buscarem os méritos do Buda. A fé não tem fronteiras e nos poupa das calamidades. Ela permite a transcendência dos reinos demoníacos e a realização da iluminação mais elevada. Ela também é fonte de todas as virtudes inquebrantáveis. E é a muda da árvore da sabedoria. À medida que ela se desenvolve, ela torna manifesta as virtudes do Buda. A fé é excelente e não é tão facilmente alcançável, assim como o botão da flor de um dumbara. Quando se possui fé no Dharma, nunca haverá cansaço ao ouvir o Dharma. Quando se possui confiança na Sangha, em todos os momentos a fé nunca oscilará. As ações de uma pessoa com fé são puras. Isso permite a se aproximar de boas pessoas, fazer o bem e adquirir o grande poder. Sua sabedoria se expande, e ela é protegida pelos Budas de todos os tempos. Portanto, aspire pelo caminho, siga os caminhos do Buda, nasça na casa de um Buda, e siga as práticas maravilhosas dos meios hábeis. A mente que acredita e se regozija é pura. Essa mente é insuperável, cresce e permite a pessoa de fé praticar as 6 perfeições e faz com que ela se fortaleça a aspiração de seguir o caminho do Buda. Assim, a mente direcionada ao Buda, nunca instável, é possível enxergar sempre o Buda de virtudes ilimitadas. Tendo enxergado que o Buda é eterno,
sabendo que o Dharma nunca se desintegrará e tendo adquirido o poder da fala impressiva, ele agora dissemina o Dharma ilimitado, guiando as pessoas a ser conduzidos pela compaixão. Com a mente da grande compaixão, ele desfruta agora o profundo Dharma. Através de seus esforços, o verdadeiro Dharma prevalecerá no mundo. Nunca será desintegrado, e toda a bondade, todos os caminhos e todos os tesouros excelentes aparecerão no mundo. Por aqueles que não conhecem os caminhos que levam à liberação espiritual, e por aqueles que tendem a se fixar ao samsara, um Bodhisattva rejeita seu país e tesouros e busca a quietude da serenidade, renunciando a todos os apegos mundanos. Além disso, mesmo escolhendo permanecer no mundo e dando orientações a todos os seres, ele não é maculado pelas impurezas mundanas. Assim, o talo do lótus, se mantém puro. Quando as visões perversas conduzem ao sofrimento, ele emprega os meios hábeis para apresentar o Dharma, levando as pessoas à iluminação. Um Bodhisattva faz com que o Buda se manifeste e aponta o caminho que leva ao Dharma e à Sangha. Aqueles que recebem essa luz são capazes de realizar a mais elevada iluminação, através de suas virtudes ilimitadas. A luz do Buda leva a despertar, traz a inspiração pelo caminho e faz a travessia do oceano das paixões e dos desejos. A luz leva ao despertar, e com a água da liberação, remove a sede da luxúria e dos desejos. A luz leva ao despertar, e possibilita desfrutar alegremente e seguir o caminho do Buda. A luz leva ao despertar, e permite realizar que nada realmente existe, e que não há uma inexistência real, que todas as coisas são como um reflexo de luz na água, e que todas as coisas são ilusões. A luz leva ao despertar, e faz com que o Dharma prevaleça, conduzindo-nos a respeitar os bons e puros e a proteger os sábios. Ela permite que as virtudes ilimitadas do Dharma fluam. A luz leva ao despertar e possibilita pensar no Buda, observar o Dharma e alcançar um nascimento na terra do Buda. A luz também leva ao despertar. Ao ouvir o Dharma, a expô-lo, a compartilhar a alegria com todos os seres, a protegê-lo, a transmiti-lo, e fazer com que o verdadeiro Dharma prevaleça. A luz leva ao despertar e faz com que todas as vozes do mundo soem como a voz do Buda. Alguém com uma visão pode enxergar o sol, mas cegos não podem. Aqueles que buscam o caminho podem ver a luz, mas os que mantêm visões perversas não podem. O castelo adornado por joias e veículos de tesouros, alimentos doces, gemas preciosas, são todos recebidos naturalmente pelos virtuosos, mas nunca pelos não virtuosos. Existem muitas coisas inconcebíveis na vida, como as próprias forças kármicas, as hábeis alterações da forma pelos dragões e os poderes dos deuses, mas não há nada que se possa igualar ao poder do Buda. Um guerreiro com uma espada pode ser visto refletido na superfície límpida da água, sem mostrar qualquer traço de ódio ou paixão. A liberdade da mente do Buda é exatamente assim. Aqueles que alcançam a perfeita liberdade, que possuem o mérito para salvar todos os seres com uma voz doce e suave, possuem o poder de suprimir demônios e de levar felicidade a todos, sem exceção. Assim, eu transmitirei a vocês o conhecimento dos méritos daqueles que entram no oceano do Dharma e que compreenderam. Aqueles a quem agora o Dharma for exposto deveriam aceitá-lo e transmiti-lo aos outros. Quando o Bodhisattva Bhadramukha ensinou com essas palavras, os mundos nas 10 direções tremeram fortemente 6 vezes. Os palácios de demônios pararam de brilhar e todas as formas de maldade desapareceram. Bom, então eu fico por aqui e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.